Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: muitos são os mistérios de Deus, porém continuamos confiando no Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente em Ti confiamos e somente Tu é o nosso Deus. Se Deus quisesse provar o seu coração, como Ele poderia fazer isso? A confiança que você tem nele é dando tudo o que você quer na hora que você quer? Ou simplesmente deixando que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer? E em cada dificuldade, e em cada momento onde tudo parece que está perdido, você, ao invés de desistir, se entristecer, você dá glória a Deus. A pergunta é: como está a moral da tropa? Como estão os nossos soldados? Como está a nossa esperança? Se em cada dificuldade a nossa fé simplesmente sumir, é sinal que ela nunca existiu, porque nós continuaremos acreditando, independente das coisas que aconteçam. O agir de Deus, ele é misterioso. O agir de Deus, ele não pode ser compreendido. E uma coisa eu tenho certeza: sempre depois que não acontece aquilo que a gente quer, nós oramos e nós clamamos com muito mais força. Será que eu posso ficar com o sentimento de 100%? Que eu fiz 100%, que eu fiz o máximo que eu podia? Ou eu já estava com aquela fé meio que vindo no embalo? O que a gente precisa entender é que a vida, ela é uma experiência para que nós possamos nos salvar, para que nós possamos ser provados e para saber se a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, elas estão no lugar certo. Se você pegar o ouro e derreter ele inteiro, você sabe o que acontece? Quando ele esfriar, ele volta a ser ouro. Será que a provação ela não faz justamente isso com a gente? Ela coloca a gente no meio do fogo para ver se quando voltar, quando a gente esfriar, quando a nossa fé parecer que vai acabar, para ver se nós voltamos a ser ouro. Lá em 1 Pedro 1,7, a palavra do Senhor diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E é justamente isso que a provação ela serve, para que no momento que a gente está mais fragilizado, se a gente escuta a voz do mundo ou a voz de Deus. Se a gente notar, quando o povo estava escravizado, quantas pragas não foram necessárias até que Faraó permitisse que o povo saísse de lá. E mesmo após eles terem saído, depois de um tempo ele começou a perseguir eles de novo. Então você imagina o coração daquele povo. E é assim que nós temos que ter. Se nós vivemos algo por Deus, a vontade que vai prevalecer é a de Deus. Então o meu ânimo, ele tem que continuar sempre confiando, sempre. Vou fazer uma pergunta: quando foi fácil? Quando aconteceu exatamente do jeito que você queria? Quando que na tua vida a sorte fez parte? Muito pelo contrário, foram noites e noites e noites e noites e de tudo. E muitas vezes Deus não deu aquilo que a gente queria, não naquele momento, porque naquele momento eu não poderia aproveitar a graça. Eu sei que aparentemente parece que as coisas estão fora de controle, mas vamos continuar confiando. Deus ainda precisa da gente, Deus precisa da nossa oração, as pessoas precisam da nossa fé e o mais importante, da nossa paz. Porque se um líder ele perde a calma, todos os outros simplesmente perdem a esperança. E se cada vez que algo der errado, você imagina um pai ou uma mãe, ele é um líder de uma família. Você tem um filho, criança, que olha vocês como heróis,
Você imagina, enquanto tá tudo não muito bem e o filho continua vendo o pai e a mãe tranquilo, ele sabe que apesar daquilo tudo vai estar bem. Mas a partir do momento que eles perdem a calma ou perdem a esperança, tudo está perdido. E eu falo para vocês, do fundo do meu coração, eu continuo confiando em Deus. Deus nunca disse que não teria tribulação, Deus nunca disse que tudo seria do jeito que nós gostaríamos. Sempre Ele tem falando, confia, confia, confia. E realmente que muitos são os mistérios que envolvem o Senhor, que a gente, na maior parte do tempo, não consegue compreender. Mas o que nós precisamos zelar nesse momento é o nosso coração. Não vai ser uma vitória ganhada muitas vezes da forma que a gente imagina, mas vamos continuar confiando em Deus. A nossa vida só existe por Ele e a razão de nós estarmos aqui é para Ele. E vamos fazer sempre o melhor que a gente pode, independente das circunstâncias. Vamos continuar mostrando o tamanho da nossa fé. Cristo não morreu em vão. Os nossos pecados não foram perdoados em vão. A nossa vida, ela não foi transformada em vão. E Deus sempre deixou muito bem claro que isso é uma batalha espiritual. E enquanto batalha, vai continuar tendo guerra, vai continuar tendo lado, vai continuar tendo os opostos, vai continuar tendo luz e escuridão. Não tem um dito que diz que quem ri por último, ri melhor? Mas nós não queremos rir, nós queremos glorificar ao Senhor. Porque tudo da nossa vida é para Ele, tudo que nós fazemos é por Ele. E tudo que nós acreditamos é nele. Então, não vamos deixar nos abater nesse momento. Não vão ser notícias, não vão ser nada. Ainda existe esperança. Deus está do nosso lado e a última palavra é dele. Lá em João 16, versículo 33, a palavra do Senhor ela diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus deixa muito bem claro, nós teremos aflições. Talvez é aquilo que você ficou pensando e já tinha jogado a toalha, aquilo que não permitiu você dormir. Então pare de procurar informações em lugar que não vão edificar a tua fé. Em momentos de dificuldade, o melhor remédio é a Bíblia e oração. A melhor música é o louvor. Se refugia no Senhor, se fecha nele, aumenta a tua fé, aumenta o teu entendimento, você vai sair mais forte disso. E se você acha que essa é a primeira ou é a última batalha que nós vamos enfrentar, não vai ser. E a gente sabe disso. Essa é a verdade que nós custamos a entender e a aprender. A nossa confiança em Deus, ela está além das circunstâncias. Porque o tempo todo nós seremos provados. Então não importa quantas vezes nós fomos jogados na fornalha, não importa quantas vezes a nossa fé ela vai ser testada. Eu sei que cada um reage de uma forma diferente, mediante ao desespero, mediante a quando as coisas saem de controle. Mas uma coisa eu tenho plena convicção e certeza: o poder de Deus é soberano sobre todas as coisas. Então chegou a hora de você ou ouvir a voz da tua descrença, ou ouvir a voz de Deus que diz: olha, vocês terão aflição. Deus deixou muito bem claro isso. Mas Deus também me disse: tende ânimo, tende ânimo. E vai ser esse ânimo que anima a igreja, esse ânimo que anima a nossa família, esse ânimo que nós vamos continuar lutando. Não acabou, não é o fim. Esse é o ponto principal. A nossa vida nessa terra só termina quando Deus nos chamar. Até lá nós continuaremos sendo testemunha, até lá nós continuaremos sendo a imagem e a semelhança de Deus, a exemplo de Paulo, a exemplo de Jesus e de tantos que viveram o Evangelho até as últimas consequências. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Paulo foi apedrejado? Quantas vezes ele foi perseguido? Quantas vezes faltou tudo? E a gente olha em cada carta, em cada momento, que ele se animava e se alegrava com isso.
E quantos testemunhos riquíssimos nós não tivemos dele? Da mesma forma, Jesus. Quantas vezes não foi perseguido? Quantas vezes não foi humilhado? Na cruz estava do lado de 2 bandidos, sem ele ter feito nada. E você imagina aqueles que olhavam e diziam, olha, a nossa fé agora acabou. E a gente olha que não. A gente sempre vem percebendo que Deus ele age cada hora com mais poder, cada hora com mais rigor, cada hora com mais coisas. E isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer, é olhar que o poder de Deus dentro da Bíblia, ele se manifesta muito além da vontade daqueles que o servem. Porque é muito fácil pedir para Deus fazer aquilo que a gente quer para se livrar logo daquilo, mas não. O amor não nos faz livrar, o amor nos eterniza. E é justamente por sermos eternos que a nossa fé ela vai ser provada até o limite. E nós continuaremos louvando e adorando ao Senhor. A nossa moral não vai se abater. Simplesmente não dê ouvido, não queira discutir. A gente olha o comportamento de Jesus enquanto as pessoas simplesmente afrontavam. Mas não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Ele não falava nada. Tem gente que não merece a nossa voz nem a nossa explicação, porque o momento de silêncio é momento de oração. Então toda vez que alguém, ao invés de você falar algo para alguém que tem o diabo dentro de si, que não está ali para te apoiar, que não está ali para te consolar, foge dessas pessoas, como Jesus fugia de muitos momentos. Por quê? Porque não era a hora. Nós temos que ter essa sabedoria. Sabedoria. Nós venceremos através do poder de Deus. E Deus ele tem a estratégia. Deus ele tem o momento certo e o jeito certo. Você vai desistir agora, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que nós passamos, depois de tudo que nós conquistamos. Desistir não é uma opção, mas a nossa fé ela vai sair fortalecida. Eu tenho plena convicção e certeza de tudo que eu falo. E ainda que o momento pareça que não, e ainda que agora pareça que as coisas estão totalmente fora de controle, eu duvido. A minha vida passada, ela era fora de controle. E Deus veio trabalhando. E Deus veio trabalhando. E quando eu nem entendia sobre as coisas que hoje eu entendo, Deus continuava trabalhando e Deus continuava cuidando. Deus não abandona os seus. Deus não vai abandonar o seu povo. Deus não vai abandonar a sua nação. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se abstenha um pouco desse ambiente contaminado. Esse é o momento de encontrar a nossa paz. Esse é o momento de silêncio. Não é de ficar rebatendo, não é de ficar discutindo, não é de deixar perturbar o nosso coração. Não é momento de xingar, não é momento de provar, não é momento de acusar, não é momento de nada. Se alguém pode resolver isso, é Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém. É Deus. E essa batalha nós venceremos de joelhos. Deus está do nosso lado. Eu ficaria sim preocupado se nós estivéssemos do outro lado. Tenha paz. Tenha de bom ânimo. O lado que nós temos venceu o mundo. Apenas isso que eu tenho para dizer. Mantenha a sua moral, mantenha a sua dignidade, mantenha a sua esperança. Pergunte para Deus o que você pode melhorar, o que você pode fazer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra ela possa ser uma palavra de reflexão. Fiz um áudio mais curto hoje, simplesmente para isso, para que cada um possa refletir. Refletir sobre a vida, refletir sobre o comportamento, refletir sobre a fé, refletir sobre todas as coisas. Mas nunca duvide do poder de Deus. Você sim, eu, posso ter uma fé com problemas, mas o poder de Deus nunca vai poder ser questionado. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.